Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No estudo de hoje iremos trabalhar com a confissão e eu irei ajudá-lo a entender melhor os desdobramentos deste instituto no direito penal, na dosimetria da pena especificamente e também no processo penal. Como aprender praticando faz toda a diferença, eu selecionei uma questão elaborada pela FGV para uma prova do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca mais tempo, vem comigo! Para você que está chegando agora no canal, eu tenho um convite especial. Inscreva-se já para receber nossos lançamentos semanais de Direito e Criminologia e também confira o nosso site, onde temos vários cursos e materiais de apoio à sua disposição. Vamos à questão de hoje. À luz da moderna orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a confissão, para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, a confissão, 2 pontos. Nós temos agora 5 alternativas e irei comentar todas elas com você. A primeira delas é o seguinte: a confissão deve explicitar todas as circunstâncias do crime. O que você me diz, certo ou errado? Antes de passarmos a essa resposta, é importante avaliarmos as disposições do Código Penal e também do Código de Processo Penal sobre o assunto. O artigo 65 diz o seguinte: são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Lembre-se que as atenuantes entram em cena na segunda fase da dosimetria da pena. E vou deixar agora um link de um vídeo que nós trabalhamos com um resumo importante de toda a dosimetria da pena. Isso irá ajudá-lo muito neste assunto. Bom, esta é a disposição do Código Penal e no Código de Processo Penal encontramos os seguintes artigos. Primeiro, 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância, ou seja, não basta apenas a confissão, e lembrando que ela não tem um caráter absoluto, aliás, nenhuma prova tem caráter absoluto. As provas têm um valor relativo, assim como a confissão, e devem ser então analisadas em conjunto, em consonância, em harmonia com todo o contexto probatório. 198. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Uma confissão é um ato bifásico. Em um primeiro momento, nós temos o momento em que o agente vai, no interrogatório, falar sobre a sua identificação. Ali ele não tem o direito de permanecer calado, mas no segundo momento relacionado ao mérito, é aí que entra em cena a confissão. Então, ele pode confessar, mas o fato de permanecer em silêncio não representa a sua confissão. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no artigo 195. O artigo 195 trabalha com a situação em que o acusado não sabe ler e escrever, e ali tem todas as formalidades para a validade então, da colheita deste depoimento, e no caso aqui, da confissão. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Vejo mais uma vez o legislador insistindo nesse ponto. Nós podemos ter uma confissão divisível, ele não precisa confessar todos os fatos que foram imputados, ele pode dividir em esta confissão e também ela pode ser retratável. E claro, o porquê ocorre essa retratação, isso não é abordado agora e também não é relevante. Ele pode confessar no seu interrogatório diante da autoridade policial e depois, em juízo, retratar-se acerca desta confissão. Lembrando que os elementos de prova são aqueles elementos produzidos durante o processo. Os elementos produzidos no inquérito são os elementos informativos. São importantes questões relacionadas à gestão da prova, à consideração, à avaliação da prova dentro do processo penal. E seguindo, voltando para o enunciado, nós temos a letra A. Deve explicitar todas as circunstâncias do crime? Não verificamos em nenhum dos dispositivos analisados essa exigência, por isso essa afirmação ela está incorreta. Ele pode confessar alguns dos elementos dentro daquela imputação que ele é dirigida na denúncia, mas não é necessário que ele confesse todas, que ele esclareça todas as circunstâncias do crime. Letra B. Esta confissão deve ser motivada por um motivo moral, deve conter um motivo moral. O que você me diz? Certo ou errado? A afirmação está incorreta. Não é necessário um motivo moral. Importa que ele confesse, ponto. Letra C.
Esta confissão deve demonstrar o arrependimento do acusado, seguindo a mesma linha de raciocínio que você me diz. A afirmação está certa ou errada? A afirmação está errada, porque não podemos confundir confissão do acusado com arrependimento do acusado. Ele pode cometer um crime, não se arrepender do crime e confessar. Vejam que essas duas situações não se confundem. Letra D. Esta confissão deve influir decisivamente para a condenação? Se me diz sobre esse ponto. Aqui nós temos, inclusive, manifestação do STJ sobre o assunto. Por isso é importante que você acompanhe, que você esteja vendo essa questão com cuidado. Primeiro, nós devemos aqui avaliar que a súmula 545 do STJ diz o seguinte: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65. Então, esta é a súmula 545 do STJ. Isso quer dizer que não precisa necessariamente influir na condenação. Né? Então, aqui, cuidado. E a letra E é a letra correta. A confissão pode usar teses defensivas discriminantes. Esta é a situação, eu peço que você anote agora, da chamada confissão qualificada. Ele pode vir a juízo, confessar, mas nesse momento que ele confessa, ele esclarecer que cometeu aquela conduta diante de uma hipótese de legítima defesa ou em um estado de necessidade ou outra situação discriminante. Pode-se utilizar uma tese defensiva, sim. E nesse caso, claro, esta confissão cabe o ônus da prova a quem irá alegar essa tese defensiva discriminante. Né? O que nós encontramos aqui, um trecho do julgado que eu trago para vocês. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do artigo 65, inciso 3º, a linha D, do Código Penal, quando o agente admite, olha bem, admite a autoria dos fatos, mas suscita em seu favor uma causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade. Temos aqui várias justificantes ou ainda as exculpantes, e até fique atento para não confundir estas duas situações. Eu tenho uma outra questão aqui no canal para indicar a você onde nós trabalhamos com a diferença entre justificantes e exculpantes. Essa é uma decisão recente. Lembre-se que a confissão qualificada, ela também pode ser utilizada então para a redução de pena ou, se for o caso, reconhecida esta excludente de ilicitude e de culpabilidade até o afastamento do crime. Mas é claro que na confissão, se o agente confessa e mente nesta confissão, ela não será considerada. Por isso eu trago um outro julgado importante para vocês, fechando a questão de hoje. Olhe bem, confissão qualificada, impossibilidade de atenuação de pena. A confissão qualificada, no presente caso, não justifica a atenuante pelos seguintes fundamentos. A confissão que não reflete a veracidade não tem o condão de atenuar a pena. Ele confessa, mas não tem suporte probatório para o que ele está confessando. Nesse caso, ela não será considerada. Não basta, então, a mera confissão nos autos. Ela precisa também ter um suporte probatório. Considerar uma confissão qualificada baseada em tese inverídica gera subversão do próprio sistema de dosimetria. Se a confissão está estribada em mentira, evidente a inexistência de arrependimento ou contribuição para a verdade dos fatos, não podendo o réu se beneficiar da sua própria torpeza. No caso, a ré confirmou os fatos, mas disse não saber estar contribuindo para o crime, o que foi rejeitado diante da comprovação de que usou nome falso. Ou seja, a confissão ela é muito importante para a dosimetria da pena, ela leva à diminuição da pena, mas, claro, não pode ser uma confissão embasada em mentiras. No estudo de hoje, foi possível compreender que a confissão é uma atenuante e, por isso, entra em cena na segunda fase da dosimetria da pena. Também destacamos que a confissão depende de um suporte probatório e, se ela é embasada em mentiras, em falsidades, não será considerada como elemento de convicção do julgador. Deixe seus comentários, sugestões de temas, estou aqui sempre para ajudá-lo, lembrando que o interesse é o maior educador. Eu me despeço desejando saúde, paz para você e seus amigos e sua família. Já nos encontramos na próxima videoaula.